Fala moçada, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula do nosso clube online de matemática e hoje nós vamos aprender tudo sobre média, moda e mediana e a diferença entre um e outro que está despencando em provas e concursos públicos, beleza? Então, sem mais delongas, já vamos dar o pontapé inicial e falar sobre média. Quando falo em média, é média aritmética. E o que significa? Qual que é o conceito de média aritmética? Nos livros, em conceito de livro, eu trouxe aqui e falo o seguinte: a média aritmética de n números representa a soma de todos os números dividida por n. Eu não sou muito adepto a conceito em relação à matemática, porque você vai ler, ó, a média aritmética de n números representa a soma de todos os números dividida por n. Então, no caso, vamos representar, moçada, isso aqui com números, beleza? Então, vamos supor que nós tenhamos um conjunto de elementos, 2, 4, 6. E aí, ele quer saber o quê? Ele quer saber a média aritmética de 2, 4 e 6. Então, olha só, a média aritmética, ela é simbolizada, tá, pelo x com uma barrinha em cima, beleza. Então, olha só, agora vamos contextualizar. A média aritmética de n números representa a soma de todos os números, Então, nesse exemplo hipotético que eu trouxe aqui na aula, a soma de todos os números, que é o 2, mais 4, mais 6, dividida por n, sendo que n representa a quantidade de números. Nós temos quantos números? 1, 2, 3. Então, nós vamos dividir por 3. E assim que nós encontramos a média aritmética. Agora, nós vamos somar 2 mais 4 é 6, 6 mais 6 é 12, 12 dividido por 3 é 4. Então, neste exemplo aqui que eu trouxe para vocês, média aritmética é 4. Então, quando ele fala a média aritmética de n números representa, então, o que representa? Você vai somar todos os elementos, todos os números, e você vai dividir pela quantidade de elementos, pela quantidade de números, que aqui no caso era representado pela letra N, beleza? Show de bola. Eu trouxe alguns exemplos que caiu em provas anteriores para nós praticarmos e entender de uma vez por todas média aritmética, moda e mediana, sendo que nós estamos agora falando sobre média, beleza? Então, olha só, um exemplo é esse aqui, ó, vem comigo, ó. As idades dos jogadores titulares de uma equipe de basquete são 25 anos, 27 anos, 22, 30 e 31 anos. Qual é a média dos jogadores titulares dessa equipe? Então você nunca mais vai se perder. Olha só, eu coloquei aqui, vou até voltar aqui no slide anterior, eu coloquei o x barrinha, né? 2 mais 4 mais 6 dividido pelo número de elementos, beleza, bonito. Mas na hora da tua prova, você não precisa fazer isso, né? 95% dos meus alunos estão fazendo provas de concursos públicos. Então, no caso, concurso público, eu digo Enem, concurso público mesmo, né? Eu fiz mais de 30 concursos públicos para entrar no serviço público, então eu acho que você também tá nesse patamar, nesse ritmo. Então, você vai pegar todos os elementos, você vai somar. Então, você vai pegar 25, 25 anos, mais 27 anos, mais 22 anos, mais 30 anos, mais 31 anos. E vamos somar isso aqui tudo, beleza? Então, olha só. 5 mais 7 é 12. 12 mais 2 é 14. 14 mais 1 é 15. 1 mais 2 é 3. 3 mais 2 é 5. 5 mais 2 é 7. 7 mais 3 é 10. 10 mais 3 é 13. 135. Nós vamos pegar o 135. Agora eu vou deixar bonito, ó. X barrinha 135 dividido pelo número de elementos. Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5. Dividido por 5. Agora a gente faz a divisão.
135 dividido por 5. 2 vezes 5 é 10. 13 menos 10 é 3. Baixo 5. 7 vezes 5, 35. Resto 0. Então, a média de jogadores titulares dessa equipe é de 27 anos. O que a gente fez? Nós somamos todos os elementos e dividimos pelo número de elementos. Esse é o conceito de média aritmética. Não se esqueça para você estar bem na sua prova, beleza? Show de bola! Vamos para o segundo exemplo que caiu numa prova e eu trouxe para vocês como exemplo, beleza? Fala o seguinte, olha só, questão legal, questão massa, que vem caindo em várias provas de concurso público. Se eu pegar provas de prefeituras no Brasil 2022, olha, de 3 provas, uma é nesse estilo aqui. E eu trago para vocês aqui na aula. E falo o seguinte, uma livraria vendeu a seguinte quantidade de livros de literatura durante certa semana. E aí vem, vendas a semana. Segunda-feira, 13 livros. Terça, 23 livros. Quarta, 22. Quinta, 27. Sexta-feira, 22 livros. Sábado, vendeu 25 livros. E aí, qual que é a pergunta? Qual foi a média? Quando a gente falar média, é média aritmética. Isso que nós estamos fazendo aqui. Qual foi a média diária de livros vendidos durante essa semana? O que a gente vai ter que fazer? Nós vamos ter que somar todos os elementos, todos os números. Então vamos lá, já vamos fazer. 13 mais 23 mais 22 mais 27 mais 22 mais 25. Beleza. Vamos primeiro somar tudo isso aqui. Então, 3 mais 3 é 6, 6 mais 2 é 8, 8 mais 7 é 15, 15 mais 2 é 17, 17 mais 5 é 22. 2 mais 1 é 3, 3 mais 2 é 5, 5 mais 2 é 7, 7 mais 2 é 9, 9 mais 2 é 11, 11 mais 2 é 13. Então, a média aritmética de livros vendidos durante a semana é 132, é o somatório de todos os elementos, dividido pela quantidade de elementos. Então, nós temos segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, dividido por 6. Porque domingo, né, obviamente, a livraria estava fechada, né, porque no exemplo não trouxe o domingo, beleza. Então, 132 dividido por 6. 2 vezes 6 é 12. 13 menos 12 é 1. Baixa o próximo número que é 2. E 12 dividido por 6 é 2. 2 vezes 6 é 12. Resto 0. Então, a média diária de livros vendidos durante a semana foram de 22 livros. E é assim que cai muito em prova, em concurso público, vem caindo muito. Beleza, moçada? Show de bola! Mais uma questão para a gente ficar craque em média aritmética. E fala o seguinte, olha só. Vou pegar o marca-texto aqui para ficar legal. Em um torneio de basquete, uma equipe marcou 104 pontos, 96 pontos, 117 pontos e 103 pontos nas 4 partidas que disputou na primeira fase. Qual a média de pontos que essa equipe marcou nessa fase do torneio? Falou em média, está falando nada mais, nada menos que em média aritmética. Então, nós vamos pegar toda a quantidade de pontos, 104 pontos, 96 pontos, 117 pontos e 103 pontos. Beleza? E nós vamos, primeiramente, somar tudo isso aqui. 6 mais 4 é 10, 10 mais 7 é 17, 17 mais 3 é 20. 2 mais 9 é 11, 11 mais 1 é 12. 1 mais 1 é 2, 2 mais 1 é 3, 3 mais 1 é 4. Então, a média aritmética é igual
a 420, o que eu fiz? Eu somei a quantidade de pontos nessa primeira fase e vamos dividir pela quantidade de elementos. Nós temos quantos elementos? 4 partidas. Então, nós vamos dividir por 4. E agora, a gente faz um puxadinho aqui e vamos fazer essa divisão. 420 dividido por 4. 1 vezes 4 é 4. 4 menos 4 é 0. Baixa o próximo número, que é o 2. 2 é menor que 4. Lembre-se, na aula de divisão, primeira aula de matemática básica do Clube de Matemática, não pode dividir, então você coloca um 0 aqui e baixa o próximo número, que é 0. 5 vezes 4, 20. 20 menos 20 é 0. E a média de pontos que essa equipe marcou nessa fase do torneio é de 105 pontos. Beleza, moçada? Show de bola. Então, olha só. Quando vem no edital, para você, edital 2023, beleza. INSS, adição, subtração, vem assim, vem assim, vem assim. Multiplicação e divisão. Mas, se você for ver, ele não vai pedir uma questão de adição, ele não vai pedir uma questão de subtração, nem tampouco de multiplicação e nem de divisão. Ele vai pedir, por exemplo, uma questão de média aritmética, que você vai ter que somar, ou seja, você está usando aqui adição, que no caso é a operação de soma, e depois você vai fazer a operação de divisão. Beleza? Então, é assim que vem nas provas de concursos públicos, beleza? Então, vem embutido, vem dentro da questão. Show de bola? Maravilha! Agora, a gente vai falar sobre moda. Simbora! Vou tomar um golinho aqui e vamos falar sobre moda, que é uma questão de prova que vem caindo muito em concurso público, beleza? Em torno de 75 a 80% falando estatisticamente. E fala o seguinte: se você for estudar matemática, que no caso estamos trabalhando estatística, e tem o conteúdo de moda, fala assim: a moda representa o valor mais frequente de um conjunto de dados. Sendo assim, para defini-la, basta observar a frequência com que os valores aparecem. Um conjunto de dados é chamado de bimodal quando apresenta duas modas, ou seja, dois valores são mais frequentes. E aqui, moçada, antes da gente já ir para os exemplos de prova que eu trouxe falando sobre moda, eu quero deixar bem claro para vocês algumas coisas. Por exemplo, olha só. Primeiro, se vir na tua prova, tá? 2, 3, 4, 5,5,6. E aí ele pergunta: qual que é a moda desse conjunto de dados? Qual que é a moda desse conjunto de elementos? E aí você vai verificar o seguinte: moda é o valor que mais se repete, é o valor que aparece com mais frequência. Eu estou gravando essa aula é 2.0, ela é atualizada. Eu já gravei essa aula com outros exercícios, com outros exemplos e com outras questões que a gente vai ver a seguir mais adiante. Mas, já ressaltando, eu falava o seguinte, ó, Gisele Bündchen. Então, moda, quando tu fala em moda, tu pensa, moda, Gisele Bündchen, moda, Gisele Bündchen, tá aqui, ó. Então, por exemplo, se ela aparecesse com uma blusa rosa, com um quadrado no meio da blusa, num domingo, vamos supor, no Fashion Week, que ela desfilava lá, vamos supor, no ano 2000, 2 dias depois, muitas pessoas estavam usando a mesma camiseta, a mesma blusa dela. Então, isso é moda. Moda, no caso, é o que tem mais frequência. É o que tem mais frequência, beleza? É também, que dá para dizer, é o que tem mais tendência. Tendência, beleza? Show de bola. Então, se você for ver nesse conjunto que eu coloquei de dados,
2, 3, 4, 5, 5, 6. Qual que é o valor que mais se repete? O valor que mais se repete é o número 5. Então, a resposta vai ser 5. E aí, moçada, olha só, é um número apenas que se repete, mais que os outros, que é o número 5. Isso aqui, ele é chamado, isso aqui é muito importante, que cai em várias provas de concurso público, é chamado de modal. Modal, beleza? Então, esse é o primeiro conceito que eu queria passar para vocês, para deixar bem claro, beleza? Agora, vamos supor que vem um conjunto na tua prova. Olha só, 2, 3, 4, 4, 5, 5. E aí vem as alternativas. Ou, por exemplo, você vai fazer alguma questão de certo ou errado, como a banca Sebrasp ou como a banca Quadrix, que também vem pedindo nesse tipo, né, de modalidade de questão. Então, olha só. Aí ele vai perguntar qual que é a moda? Qual que é a moda? E aí você vai responder, olha só, qual que é o número que mais aparece? Qual que é o número que tem mais frequência? O número 4 aparece uma, duas vezes e o número 5 aparece uma, duas vezes. Opa, os dois números aparecem duas vezes. Então, a moda é 4 e é 5. Prestem muita atenção nisso, porque as bancas, elas trabalham muito nessas conjecturas aqui. Então, a moda é 4 e 5. Como tem mais de um elemento que se repete na mesma frequência, isso aqui ele é chamado de bimodal. Bi de 2. Então, duas modas, o 4 e o 5. Aqui, no caso, uma moda, modal. Beleza? Show de bola. Agora, vamos para outra coisa que também cai muito em prova e despenca. Por exemplo, se vir na tua prova 1, 2, 3, 4, 6. E aí vai perguntar qual que é a moda desse conjunto de dados. E aí você vai perceber, você vai se lembrar dessa aula. Bom, peraí, o 1 se repete uma vez, o 2, o 3, o 4 e o 6 se repete uma vez. Não tem nenhum elemento que se repete mais de uma vez. Então, isso aqui é um conjunto de elementos amodal. A no latim de não, ou seja, não tem moda, não tem moda. Então, vai perguntar, é um conjunto com sem moda, que no caso é amodal, então leva essa palavra na sua prova, beleza? Então, quando aparece uma moda é modal, quando aparece duas modas, ou seja, dois elementos com mais frequência num rol de conjunto, é bimodal. Quando não tem moda, é amodal. Já caiu em prova isso aqui e eu estou ressaltando para você. E se vir, por exemplo, 1, 2, 3, 3, 4, 4. E aí você perceba, olha só, o 1 aparece duas vezes, o 3 aparece duas vezes e o 4 aparece duas vezes. Ora, então nós temos três modas. Nós temos o 1, o 3 e o 4, beleza? E quando tivermos moda com mais de duas modas, isso aqui é chamado de multimodal. Multimodal, beleza? Então, de duas modas para cima é multimodal. Duas modas, bimodal. Uma moda, modal. E se não tem moda, é amodal. Beleza? Show de bola. Então, tudo isso, né, nessa lousa aí para a gente dar o pontapé inicial falando sobre moda. Beleza? Então, olha só. Uma questão de concurso, uma questão de prova que eu trouxe para vocês falando como exemplo. Então, olha só. Caiu assim. Em uma sapataria, durante um dia, foram vendidos os seguintes números de sapato. 34, 39, 36, 35, 37, 40, 36, 38, 36, 38 e 41. Qual o valor da moda desta amostra? Moda. Moda é o valor que mais se repete, com maior frequência, com maior tendência. Então, o que eu faria aqui, moçada? Depois de fazer 30 concursos públicos, depois de eu ser aprovado em 8 e ser nomeado em 3, tenho uma pequena bagagem de experiência para passar para vocês. Eu faria o seguinte, além do mais, né, dando aula aí bastante aí, mais de
7 anos dando aula em cursinhos preparatórios diariamente, manhã, tarde e noite, o que eu faria? Eu colocaria em ordem crescente, beleza? Crescente. Para ficar mais fácil de você enxergar. Ah, mas eu sei, professor, eu posso fazer direto. Tudo bem, tudo bem. Cada um no seu esquema, cada um no seu jeito. Mas eu, particularmente, colocaria esse rol que está embaralhado em ordem. Então vamos lá. Vamos lá. Nós temos o 34, que é o menor, né? Então, do menor para o maior. Depois, nós temos o 34, vamos ver o 35, tá aqui, ó, 35, ó, você já vê, ó, veja, perceba, eu estou colocando e eu já estou colocando um xizinho, tá? Isso é dica de concurseiro, que fez muito concurso público. Para quê? Para não se embaralhar, beleza? Depois, nós temos o 36, tá aqui, ó, então eu já coloco o 36. Nós temos o 36 aqui também, então coloque e risca. Nós temos o 36 aqui também, ó, 36, beleza. Nós temos o 37 que está aqui, ó, 37. Nós temos o 38 que está aqui, ó, 38. Nós temos o 38 que está aqui, 38. Nós temos o 39 que está aqui, 39. E nós temos o 41 que está aqui, 41. Ou melhor, tem o 40 antes, ó, 40, tá aqui, ó. E depois o 41. Beleza. Tá aqui o nosso rol, beleza. E aí, moçada, e aí que é o seguinte, ele quer saber a moda. E a moda é o valor que mais se repete. Aí tu verifica o 34 uma vez, 35 uma vez, 36 uma, duas, três. 37, uma vez. 38, uma, duas. Mas 2 não é maior que 3, então 36 está ganhando. 39, uma. 40, uma. 41, uma. Então, a moda desta questão é 36. Show de bola? Maravilha, maravilha. Vai por mim. Ah, mas perde muito tempo. Às vezes tu vai no corre e tu se perde. Então, a pressa é a inimiga da perfeição. Vai por mim, vai por mim, vai por mim, que dá certo, beleza? Confia no pai. Agora, vamos para a próxima questão de moda. Então, temos um conjunto A, né, que vem com esse, né, alicerce de números. E aí? E aí ele quer saber qual que é a moda. Então, o que eu faria? Eu colocaria tudo em ordem. Então, primeiro, em ordem crescente. Então, nós temos o 0, ó, uma vez. Nós temos o 0, duas, três. Então, 2, 3 vezes. Beleza. Agora, próximo, número 1. O número 1 nós temos uma, duas, 3 vezes. Então, 1, 3 vezes. Beleza. Depois, no número 1, nós temos o número 2. Número 2, 1, 2. 2 vezes. 2, 2. Depois, nós temos o número 3. Número 3, 1, 2. 3, 3. Depois, nós temos o número 4. Depois, o 5. Já estou riscando aqui. Depois, o 7. Depois, o 8. Depois, o 9. Show de bola. E aí, ele quer saber a moda desse conjunto de dados. E aí, moçada, aí tu verifica o seguinte, ó. O 0 se repete uma, duas, 3 vezes. O 1 se repete uma, duas, 3 vezes. Vou colocar aqui, ó, 3 vezes, 3 vezes. O 2 se repete duas, o 3, duas, e os outros se repetem uma vez. Então, a moda é 0 e 1. Outra coisa que ele poderia perguntar é o conceito. Isso aqui é um conjunto de moda bimodal, porque nós temos dois elementos que têm maior frequência e são iguais. O 0, tanto o 0 quanto o 1, eles se repetem 3 vezes, na mesma intensidade. Show de bola? Maravilha!
Beleza. Agora a gente vai falar sobre mediana. Mediana fala o seguinte. Ó, a mediana representa o valor central de um conjunto de dados. Para encontrar o valor da mediana, é necessário colocar os valores em ordem, crescente ou decrescente. Aí, aqui tem uma parada. A moda, eu coloquei um exemplo aqui para vocês. Ó, nesse slide aqui, ó, nessa tela, eu prefiro, tá, trabalhar organizado, tá? Então, eu prefiro fazer a questão em ordem. Então, eu coloquei em ordem. É obrigatório? Não. Beleza. Isso aqui é moda. Agora, a mediana é obrigatório colocar em ordem, crescente ou decrescente. Eu sugiro e prefiro que você coloque em ordem crescente. Continuando. Quando o número de elementos de um conjunto é par, a mediana é encontrada pela média dos dois valores centrais. Assim, esses valores são somados e divididos por 2. É assim que vem nos livros de matemática. Beleza. E agora, traduzindo. Por exemplo, se vir um conjunto para vocês, 2, 4, 6. E aí perguntar, qual que é a mediana deste conjunto? Aí, a primeira coisa que você vai verificar é se está em ordem crescente. 2, 4, 6. Tá em ordem crescente. Beleza. Segundo passo é você verificar, está o rol de elementos é um conjunto ímpar ou par? 2, 4, 6. Nós temos quantos elementos? 3. É um conjunto par ou ímpar? Ímpar. Se for ímpar, a mediana será o número do meio. É 4. Beleza? Show de bola. Simples assim. Agora, se vir para vocês, 2, 4, 6, 8. Primeira coisa é verificar. Está em ordem crescente? Está. 2, 4, 6, 8. Beleza. Segunda coisa, quantos elementos nós temos nesse rol do conjunto? Nós temos 4 elementos. Então, se for o conjunto par, nós vamos pegar os dois elementos do meio, 4 mais 6, e dividir por 2. Por que por 2, professor? Porque nós estamos fazendo uma média aritmética. 4 mais 6 é 10. 10 dividido por 2 é 5. Simples assim. Beleza? Show de bola. Falamos sobre o conceito da mediana. Agora a gente vai dar o pontapé inicial falando sobre questões que envolvem mediana. Por exemplo, o primeiro são questões de provas de concurso público que eu trouxe aqui para vocês como exemplos, beleza? Então eu falo o seguinte, ó. Em uma escola, o professor de educação física anotou a altura de um grupo de alunos, considerando que os valores medidos foram 1,54, 1,67, 1,50, 1,65, 1,75, 1,69, 1,60, 1,55 e 1,78, qual o valor da mediana das alturas dos alunos? Então, primeira coisa, moçada, é colocar isso aqui em ordem crescente. Então, vamos lá. Então, qual que é o menor? 1,50. Beleza. Então, tu já risca aqui. Qual que é o segundo? 1,54. Aí você já risca aqui para ir facilitando, beleza? Para não aparecer novamente esse número e você, né, colocar sem querer. Próximo número. 1,55. Aí você já risca aqui. Qual que é o próximo número? Depois de 1,55, o mais perto dele é 1,60. Depois de 1,60, nós temos 1,65. Depois de 1,65, nós temos 1,67. Depois, 1,69.
E, para finalizar, 1,75. Beleza. Não, ainda não. 1,75 e depois 1,78. Viu como é importante ir riscando? Você tem que, primeiramente, riscar todos os números. Beleza? Para não se perder. Agora, contar, primeira coisa, colocamos em ordem crescente. Show de bola. Por quê? Porque na tua prova, vai vir embaralhado. Então, colocamos em ordem crescente. Segundo passo é contar se o rol é par ou ímpar. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Opa, é ímpar. E aí? E aí é o seguinte, ó, moçada. Nós vamos cortar no meio aqui, ó. Nós vamos fatiar aqui, ó. Ó, aqui tem 4 elementos. E nós vamos tirar os 4 elementos aqui também, ó. Tanto da esquerda quanto da direita. Ó, nós tiramos 4 elementos. E o rol, no caso, o elemento do rol do meio é a mediana. Então, nessa questão de prova, a mediana era 1,65 metros. Beleza? Show de bola. Maravilha. Vamos para o segundo exemplo. Olha só, questão de prova, questão de concurso que eu trouxe aqui para vocês. E fala o seguinte, ó. Qual o valor da mediana da seguinte amostra de dados? E aí vem a amostra de dados. Primeira coisa, tá em ordem? Não tá. Então vamos colocar em ordem. Crescente, ó, 15, tá aqui. Nós temos o 15 novamente, repete aqui. Depois nós temos o 27. Depois nós temos o 32. Depois nós temos o 32 novamente. Depois nós temos o 44. Beleza, colocamos em ordem. Primeiro passo. Segundo passo é contar se o rol ele é par ou se ele é ímpar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele é par. Se ele é par, moçada, nós vamos pegar os dois elementos do meio, ó, os dois do meio, 27. Nós vamos somar com 32 e nós vamos dividir por 2. 7 mais 2 é 9, 3 mais 2 é 5. E 59, agora nós vamos dividir por 2, porque a gente vai fazer uma média aritmética entre esses dois números. 2 vezes 2 é 4, 5 menos 4 é 1, baixa o próximo número que é 9. 9 vezes 2 é 18. 19 menos 18 é 1. 1 não dá para dividir por 2 porque é menor, você acrescenta um zero e uma vírgula. 5 vezes 2 é 10, resto 0. Então, a mediana desse rol é 29,5. Beleza, moçada? Show de bola? Então, se o rol for ímpar, pega o elemento do meio e já é a mediana. Se o rol for par, você vai pegar os dois elementos do meio, vai somar e vai dividir por 2. Show de bola? Maravilha. E agora, algumas questões de prova de concurso que vem despencando e provavelmente uma vai ser similar, semelhante, que vai cair para você. Essa questão caiu na Fundação Getúlio Vargas, FGV, no órgão Cefaz Amazonas 2022, para auditor fiscal de tributos estaduais. E aqui ele pede tudo que a gente viu na nossa aula. Olha só. Uma amostra de idades de usuários de determinado serviço forneceu os seguintes dados. 23, aí vem, né? Tá aqui. A soma dos valores, olha o que ele fala. A soma dos valores da média, da moda e da mediana desses dados é igual a 93, 94, 95, 96 ou 97. Então, nós temos que achar nessa questão, porque é uma questão de nível superior, né, para o auditor, a média, a moda e a mediana, achar as três
e somar. Beleza? Show de bola. Então, primeira coisa, moçada. Se tem mediana, ó, já tem aqui a mediana, vamos colocar em ordem crescente. Então, vamos lá. Vai ficar assim, ó. O primeiro é o 22. Eu já vou riscar aqui. Nós temos mais um 22 aqui. Aí você já risca aqui. Temos o 23. Depois do 23 nós temos o 28. Sempre tomando cuidado, assim como eu estou tomando cuidado agora. Primeiro, de prestar muita atenção, né? De se jogar nisso. E segundo, para verificar se você não está pulando nenhum número, beleza? Depois do 28, nós temos o 30. Nós temos o 30 novamente. Nós temos o próximo número, é o 34. O 34. 34 também no novo, 3 vezes. E o 53. Beleza. Primeira coisa, colocamos em ordem. Show. E agora? Agora nós já podemos achar a moda. Que a moda é mais simples, a moda é o número que mais se repete. O 22 se repetiu 2 vezes. Beleza. O 30, 2 vezes. O 34, 1, 2, 3. Então a moda é o valor que mais se repete. Então a moda aqui é 34. Beleza. Agora, vamos encontrar a mediana, que também é mais simples de encontrar. A mediana, nós vamos pegar, no caso, primeira coisa, colocamos já em ordem crescente. Agora é contar quantos números nós temos. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 números, moçada. Então, nós vamos pegar os dois elementos do meio, somar e dividir por 2. Show de bola? Então, ó, os 4 primeiros eu vou cortar aqui, os 4 da direita eu vou cortar aqui e ficou 30 mais 30 dividido por 2. 30 mais 30 é 60. 60 dividido por 2 é metade, é 30. Então já encontramos a mediana. É 30. E agora, como é uma questão de auditor fiscal de tributo estadual que não basta de 10 mil, de 10k, o valor inicial desse cargo, é um pouquinho demoradinho, porque agora o que ele fala? Ele pede a média. E a média, nós vamos pegar todos os elementos, somar e dividir por 10. Vamos lá? Vem comigo. Então, 22, 22, 23, 28, 30, 30, 34, 34, 34 e 53. E eu sei que você vai falar, ah, mas os professores já colocam direto o resultado. Sim, já está ali, copia e cola. Mas eu estou fazendo passo a passo com você, como se fosse uma questão de prova, você fazendo junto comigo aqui, beleza? 2 mais 2 é 4, 4 mais 3 é 7, 7 mais 8 é 15, 15 mais 4 é 19, 19 mais 4 é 23, 23 mais 4 é 27, 27 mais 3 é 30, 3 mais 2 é 5, 5 mais 2 é 7, 7 mais 2 é 9, 9 mais 2 é 11, 11 mais 3 é 14, 14 mais 3 é 17, 17 mais 3 é 20, 20 mais 3 é 23, 23 mais 3 é 26, 26 mais 5 é 31. Então, a média aritmética é 310 dividido por 10, porque tem 10 elementos. Corta, corta, ficou 31. Então, a média, que é ME, ela é 31. Beleza. Achamos a média, achamos a moda e achamos a mediana. E agora? Agora ele pede o quê? Ele pede a soma de tudo isso. Não é assim ganhar 10 mil por mês. Tem que acertar essa questão, mas essa questão é passo a passo. Então, quanto que é a moda? 34. Quanto que é a mediana? É 30. Quanto que é
Quanto que a moda é 34, quanto que a mediana é 30, quanto que a média é 31. Agora a gente soma. 4 mais 1 é 5. 3 mais 3 é 6. 6 mais 3 é 9. 95. Resposta: gabarito oficial Banca FGV, ano 2022. Cargo auditor fiscal de tributo é C, Canadá, 95. A soma da média, moda e mediana desse rol aí gigantesco que ele nos passou. Beleza? Show de bola. Agora só tomar um golinho aqui e vamos embora para a segunda questão. Segunda questão caiu na banca CESP-Cebrasp, caiu em 2021, órgão Banese, técnico bancário. E aí falou o seguinte, ó, a respeito do conjunto de dados, e aí vem o conjunto de dados, julgue o item a seguir. A mediana, então tá, beleza, mediana, MD, desse conjunto de dados é igual a 51. Primeira coisa, moçada, tu nem vai verificar, nem vai procurar. Primeira coisa é colocar em ordem. Mediana, tem que colocar em ordem crescente. Então vamos lá. O 6, depois o próximo número, o 11, depois o próximo número é o 28, depois o próximo número é o 32, depois o próximo número é o 33, depois é o 49, depois é o 51. Tá aqui. Beleza. Colocamos em ordem. Você não vai verificar se tá certo ou não. Primeira coisa, falou em mediana, coloca em ordem crescente. 6, 11, 28, 32, 33, 49, 51. Show! Segunda etapa, segundo passo, é verificar se é par ou se é ímpar. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Opa! 7. 7 é par ou é ímpar? É ímpar. Então a mediana é o número do meio. Então você corta os 3 primeiros aqui, você corta os 3 na sequência aqui, e o número que no sextou é 32. A mediana é 32. O que ele fala? O que a CESP fala? A mediana desse conjunto de dados é igual a 51. Errado. A mediana é 32. É um rol ímpar. E o rol ímpar é o número do meio. E o número do meio desse rol é 32 e não 51. Beleza? Show de bola. Próxima questão caiu na banca CESP, órgão Embasa, agente de medição, assistente de saneamento. E fala o seguinte, olha só. Considerando que uma variável A possa assumir os valores 5, 7, 7, 7, 8, 8, 10, 11 e 15, e que outra variável B possa assumir os valores 4, 7, 11, 15, 15 e 20, julgue o próximo item. As modas. O que é moda, moçada? Moda é o número que mais se repete, é o número que tem mais frequência. As modas das variáveis A e B são, respectivamente, 7 e 15, certo ou errado? Vamos lá. Então, nós temos o A é esse aqui, ó. O A vai até aqui, ó. Beleza. Ó, nós estamos já barbada. O examinador da banca, ele já colocou em ordem. Perfeito. Eu gosto de trabalhar dessa forma, em ordem, organizado. Coloca os números organizados que você nunca vai se perder e você sempre vai acertar uma questão. Então, já está organizado, já está na ordem crescente. Qual que é o número que mais se repete? O 5 se repete uma vez, o 7 se repete uma, duas, 3 vezes. O 8 se repete uma, duas, o 10, o 11 e o 15 uma vez. Então, qual que é a moda aqui? A moda do conjunto A é 7. Até aqui tá certo, beleza. Agora vamos para o conjunto B. Também está na ordem, ó. 4, 7, 11, 15, 15 e 20. Qual que é o número que mais se repete, que tem mais frequência? É o número 15, que se repete 2 vezes. Então a moda do conjunto B é 15. E ele fala que é 15, então está certo. Então, questão Embasa para assistente de saneamento, ele colocou um rol, um conjunto A de dados, um conjunto B de elementos e pediu qual que é a moda. A moda do A é 7, a moda do B
é 15, beleza? Show de bola. E essa aqui caiu para o meu cargo, né? Economista, caiu na banca Funcab, Prefeitura de Aruarama, Rio de Janeiro. E fala o seguinte: considere x1 igual a 1, x2 igual a 3 e x3 igual a 2. 3 amostras de dados. Pode-se afirmar que a mediana dos dados é. E aí, moçada, muita gente caiu do barco nessa questão. Por quê? Porque olha só, a mediana, olha só, nós temos quantos elementos aqui, ó? 1, 2, 3. Beleza? Então a mediana é o número do meio, certo? Certo. Aí o cidadão vai lá e marca, é 3. Não é 3, tá errado. Por quê? Porque o que eu falei para vocês? Primeira coisa, é mediana, coloca em ordem. Então, o 1, qual que é o próximo? 2, qual que é o próximo? 3. Beleza. Segunda coisa, verificar. A quantidade é par ou ímpar? É ímpar. Nós temos 3 elementos. Beleza. Se for ímpar, a mediana é o número do meio. E o número do meio é o 2, moçada. E a resposta era B, Brasil. Por isso que eu venho falando há 15, 20 minutos para vocês. Coloque em ordem crescente. Depois verifique se é par, se é ímpar. Se é ímpar, é o número do meio. Se você for direto, você ia marcar 3 e você vai falar, bah, a única que eu acertei, eu acho que certo, é aquela que caiu na mediana e não é, entendeu? Então, o concurso, ele é feito para eliminar. Pensa sempre assim, o concurso, ele é feito para eliminar. Então, se você souber realmente fazer, não tem erro, você vai ser chamado uma hora ou outra, né? Eu não tenho dúvida que se você está estudando com afinco, você vai ser chamado, é questão de tempo. Beleza, moçada? Então, a aula foi essa. Trabalhamos sobre moda, média e mediana. Agora a gente já sabe tudo, já podemos calcular em qualquer prova. E eu fecho com essa frase de Nelson Mandela: tudo parece impossível até que seja feito. Coloque fé nos seus sonhos que as coisas vão acontecer. Fique com Deus, um forte abraço e até a próxima. Valeu!